Olá, 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 pessoal! Estamos aqui para a gente fazer um bate-papo aqui com convidados super especiais que estão nos visitando aqui no CEISC, para a gente falar de dois temas super importantes: acessibilidade e inclusão digital. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus, aqui da casa, professor de Direitos Humanos, professor de Direito Constitucional, e estou aqui com três grandes convidados, né? Vou começar com quem é de fora e depois eu fecho contigo, tá bom? Tá? Tô aqui com a Lisandra, do Realidade Acessível, tô aqui com o Diego, do Realidade Acessível, e tô aqui com o Rafael, que é o nosso coordenador aqui da área, né, de acessibilidade, aqui do CEISC, e nós estamos aqui para bater esse papo, acessibilidade e inclusão digital. Vamos começar, Rafael? Vamos. Apresentações, vocês querem se apresentar? Tipo, Lisandra, o que tu faz no Realidade Acessível? Eu não sei como é que vocês querem conduzir a conversa, mas enfim. Bom, primeiro as damas, né? Deixa ela começar. Bom, eu vou começar então me descrevendo. Eu tenho cabelos escuros, ondulados e compridos, pele branca, olhos escuros. Hoje eu tô com um blusão de lã verde, viu? Hoje eu acertei, Diego. Esse dia tá no azul, né? Tava com verde, né? Isso aí. Uma calça branca e eu tô sentada em frente aqui do Rafael e do meu lado direito tem o Diego. Bom, pessoal, seguindo o gancho que a Lisandra me deixou, que quem fala com vocês é o Diego. Eu tenho pele branca, olho verde, cabelo loiro que tá voltando a crescer agora. Antes não tinha mais muito, mas tá voltando a crescer. Tô de jaqueta jeans, camisa preta, calça preta. Na minha frente tem o Matheus, professor que fala com vocês na abertura, e a Lisandra está ao meu lado esquerdo. Ótimo. Esse ponto que vocês na apresentação trouxeram, como a gente está falando para todo mundo, é um elemento interessante, né? Nós podíamos explicar para ele por que esse processo, né, que vocês realizaram exatamente nesse momento. De descrição, né? Bom, a gente sempre realiza no início para que as pessoas com deficiência visual ou então de baixa visão, elas tenham acesso ao mesmo tempo que as outras pessoas à mesma informação. Conseguir se contextualizar é muito importante em todos os critérios, né? Ótimo. Assim, para quem são, né, pessoas que enxergam, pessoas sem deficiência, o primeiro contato visual geralmente é o que mais impacta. Então, assim também para pessoas com deficiência, então, visual, para que elas tenham acesso ao que a gente tem aqui, a primeira impressão. Sim. Para contextualizar também, sou o Rafael falando, estou à frente da Lisandra, cabelos escuros, olhos escuros, pele branca e roupa preta. Toda ela. Estou ao lado do Prof. Matheus aqui. Utilizando a contextualização para a gente fazer a ideia de uma audiodescrição, né? Isso. Eu sou o professor Matheus, estou sentado aqui à esquerda do Rafael, à frente do Diego. Estou com uma camisa azul. É azul? Tá azul? Azul. Bonita, obrigado. A camisa azul. Tenho pele preta, certo? Cabelos brancos já. Né? Alguns, né? Alguns brancos ali. E olhos escuros. Vamos nessa, gente, ali. O que a gente vai conversar hoje, Rafa, com esses nossos convidados tão especiais? Olha, acho que seria interessante vocês contarem um pouco da trajetória de vocês. Como começou, quando começou. Eles estão aqui por um projeto que eles fizeram e tomou um tamanho aí, né? Muito legal. Então vamos começar por isso, né? O que é o Realidade Acessível, né? Sempre um prazer falar do Realidade Acessível. Hoje a gente já chama de a Realidade Acessível. Vamos explicar na conversa para vocês o motivo dessa troca, mas a Realidade Acessível ela surge em 2020, durante a pandemia. Em abril? Em abril, mas eu e a Lisandra a gente se conhece de verdade em 2019. A gente já se conhecia antes, já teve contato na escola, mas aquele contato visual, afinal, vou contar para vocês que a Lisandra era tia do bar, ela trabalhava no bar da escola, então não tinha como não conhecer a Lisandra, mas a gente não conversava, não tinha esse contato. Então, em 2019, a Lisandra foi participar de um processo de estágio global na empresa multinacional onde eu trabalho, onde eu sou funcionário, e um dos pedidos que a Lisandra fez durante esse processo foi para que as pessoas com deficiência do quadro de funcionários fizessem parte da entrevista ou do processo ali. Então, a gente começou a estreitar esse contato. Infelizmente, para a Lisandra, ela não venceu o estágio global. Felizmente, para ela se aproximou de mim, conheceu, e a gente conseguiu construir o Realidade Acessível.
que é um projeto que dá muito orgulho para mim, onde é uma pessoa com deficiência e uma sem deficiência trazendo essa pauta para a sociedade como um todo. Muito bem. Eu vou trazer. O Diego sempre. Quando a gente faz essa apresentação da realidade acessível, a gente junta a perspectiva do Diego e a minha perspectiva. Então, tem um ponto de encontro, que é o estágio global. Mas antes disso, eu comecei na área da pesquisa sobre os direitos das pessoas com deficiência e políticas públicas no finalzinho de 2017, quando eu decidi fazer o meu trabalho de conclusão. Então, o meu trabalho de conclusão, ele aconteceu em 2018, onde eu identifiquei no município aqui de Santa Cruz do Sul quais as políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência. E a partir daí surgiram várias inquietações e foi também onde eu consegui ter um contato mais próximo e compreender diferentes realidades. E em 2019, então, a gente se conheceu, se conectou. Tive a honra de conhecer o Diego. E a gente foi semifinalista, né, dessa seleção para estágio global. E em 2020, com a pandemia, eu estava fazendo um curso de acessibilidade em museus. E então foi ali que surgiu uma ideia de por que não trazer isso mais à tona para mais pessoas. Mandei um WhatsApp pro Diego e pro Maurício. E o Maurício Scott, ele é aqui de Santa Cruz do Sul também. Ele é nadador, atleta. E então ele continuou com a gente até o finalzinho de 2020. E em 2021 ele teve que se afastar por alguns motivos, né, privados. E então, 2021 a gente seguiu, a gente felizmente foi chamado para então palestrar na Semana de Diversidade e Inclusão da Unisc. A gente participou de um seminário que fazia abertura na disciplina de estatutos especiais, mais especificamente sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Dom Alberto. E foi ali, então, que a gente começou a se inserir e entender que nossa perspectiva como dupla dinâmica faria mais sentido no formato de empresa. Então, a gente realizou a identidade visual em novembro do ano passado, ficou pronta. E esse ano, então, em março, oficializamos a realidade acessível como empresa. Inclusive, todo mundo deveria ir ao nosso Instagram ver como as fotos ficaram bonitas. Eu sempre sou bonito, mas naquelas fotos fiquei muito mais. Vamos deixar na descrição aí, né, do nosso evento aí, vamos deixar já o contato deles. Eu vou postar também lá no meu Instagram para divulgar bastante esse trabalho de vocês aí. Certo. E aí, Rafa? Então tá, vamos começar com... O que vocês podem dizer em questão de conceituação? O que é acessibilidade? Deixa eu partir de um ponto que eu sempre brinco quando eu tenho algumas aulas aqui. Eu dou aula do direito das pessoas com deficiência. A gente tem alguns concursos que cobram muito. Por exemplo, concursos para tribunais, concursos para o Poder Judiciário, colocaram como norma obrigatória a cobrança do tema direito das pessoas com deficiência. E quando eu vou falar de acessibilidade, eu sempre brinco de uma situação que daí eu vou perguntar para ti, Diego, ali, que é o seguinte. Santa Cruz é uma das cidades que tem rampas muito bonitas de acesso nas ruas. As rampas. Né? Mas o resto da rampa, né? Ou seja, né, o passo público, né, ou seja, calçada, entre outras coisas, aí é outra coisa que você vai conversar aqui para nós. Mas partindo disso, o que é essa acessibilidade, né, entre tantos pontos que a gente pode trabalhar? Acessibilidade, na verdade, a gente tem vários tipos para poder falar sobre ela. A arquitetônica, como tu trouxe, as rampas, talvez seja a mais lembrada pelo público em geral. Quando se fala em acessibilidade, se a gente perguntar quem está ouvindo a gente, acho que boa parte das pessoas vai falar, é uma rampa. Então, é a primeira que a gente vai acabar impactando. Não é a minha favorita, eu vou deixar a Lisandra seguir também. Quando a gente chegar na minha acessibilidade favorita, vocês vão entender o motivo dela e por que ela é tão importante juntando com as demais. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, de onde vem, então, vem das barreiras. Então, vem das barreiras que foram identificadas, surgiu, então, os tipos de acessibilidade.
Atualmente se fala em 8 tipos de acessibilidade, e aí vai ter instrumental, comunicacional, a digital, que nós vamos comentar hoje, e entre outras. Se a gente for falar um pouquinho de cada uma delas, a gente iria falar o podcast inteiro, né? Somente sobre acessibilidade. Mas, basicamente, em termos de conceito, a gente entende que acessibilidade é possibilitar o acesso, seja à informação, aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, e tem também a questão de responsabilidade, né? De quem é o dever, né, de cumprir como prioridade esses direitos das pessoas com deficiência. Tá lá no nosso artigo 8º da Lei Brasileira de Inclusão. Ótimo. Essa ideia, né, da gente trabalhar a partir dessa conceito da acessibilidade, né? Antes de especificarmos a acessibilidade, é um ponto bastante importante, porque a gente parte de um lugar que muitas vezes a gente não enxerga ou não quer enxergar, que são as barreiras. E é por isso que eu brinco essa ideia da rampa, porque muitos lugares a gente vê que aquela rampa não é acessível, que ela não é algo plausível, né? Eu brinco que às vezes a gente tem uma rampa que é um tobogã, né? Se as pessoas caírem for naquela rampa, né? Se ela for naquela rampa ali, né, ali com a cadeira, ela vai ser jogada na rua, assim. O famoso para inglês ver, né? Exato, tem que botar a rampa. Porque, na verdade, foi um conjunto de coisas, né? E ela é imensa, e como muito bem o Matheus citou, são sempre imensamente bonitas, mas nunca acessíveis de forma plena. Né? E é muito comum quem não convive com pessoa com deficiência, ou não é uma pessoa com deficiência, pensar, nossa, que lindo, né? Temos muitas rampas. É legal, de fato, mas não só a rampa, digamos assim, atender às normas de acessibilidade vai garantir a inclusão de fato. Tem diversos outros fatores. Exato. Com certeza. E um dos pontos talvez mais importantes que leve isso a acontecer é que a projeção dessa rampa, quando ela foi feita, não envolveram uma pessoa com deficiência no projeto. Então, a pessoa que vai fazer uso daquilo ali, que é o maior interessado naquilo, não foi envolvida. Então, já começa errado por aí. Já se cria. Eu quero romper a barreira arquitetônica, mas eu continuo com outras barreiras, como não ouvir os principais interessados. Exato. Naquele... A gente chega na acessibilidade atitudinal, que talvez seja a mais importante de todas, que depende da pessoa ter essa atitude inclusiva e acessível. Muito bem. Eu acho uma boa definição também, até que eu trago bastante na questão da inclusão digital, é a palavra democratização ao acesso, né? Então, acho que isso dá uma ideia de conjunto de coisas, né? E a atitudinal vai estar, imperiosa no meio de tudo isso, porque vai trazer para o debate as pessoas que realmente são interessadas nisso. Deveriam ser todas, né? Mas, enfim, e tem também um conceito muito interessante, que é o desenho universal, que ele vai englobar, então, desde o planejamento, né, a concepção, as adaptações à pessoa com deficiência e levar em consideração as normas de acessibilidade. Então, ele, assim como a Prof. Cleise fala sobre o mundo mágico, né, da CLT, o mundo mágico da inclusão e da acessibilidade, seria perfeito se tudo, né, atendesse o desenho universal, que acaba também não só atendendo usuários como pessoas com deficiência, mas também idosos, pessoas com alguma enfermidade temporária, ou até mesmo crianças, enfim, né? Então, esse seria o ideal, mas a gente sabe que dentro disso existem muitas barreiras, e a ideia justamente da acessibilidade é possibilitar o mínimo de acesso para que, enfim, as pessoas tenham, né, a dignidade garantida. Quebrarmos essas barreiras, né? Para gerar um outro ponto, né? Que é o tema também do nosso podcast, que é a gente falar um pouquinho de inclusão digital. Ou seja, eu preciso ter acesso para ser incluído, eu não consigo ser incluído sem acesso. E um outro tópico dessa questão da acessibilidade interessante, a gente sempre falar de segurança e autonomia, né? Importante esses itens, né? Não tem acessibilidade se eu não tiver uma segurança, poder acessar, uma autonomia para fazer isso. E inclusão digital, Rafael, o que a gente pode trazer aqui para construir aqui para o nosso... Que a gente não pode trazer, é muita coisa. Aqui, a inclusão digital, olha, como desafios a gente tem? Vários, temos vários. Como eu estava comentando antes, eu gosto de conceituar bastante a inclusão digital como a democratização
ao acesso em ambientes virtuais. E isso pode se dar de várias maneiras. O que a gente pode usar, o que eu consigo usar como maior exemplo para essa inclusão acontecer, são as tecnologias assistivas. A partir delas, elas vão agir junto com o ambiente virtual para possibilitar a pessoa com deficiência a de fato ter acesso à informação, ao estudo, enfim, ao estudo principalmente, né, trazendo aqui o CEISC. E é o que a gente tenta aqui dentro. E através delas, através de leitor de tela, através de legenda nos vídeos, através de audiodescrição. Então, são vários pontos que a gente vai trazendo para dentro, até a organização, o layout do próprio site, a forma como a gente organiza os botões, a forma como a gente descreve as coisas que estão dentro do site é muito importante. E aí a gente vai entrar, a gente pode pegar e falar, tá, agora em deficiência visual, em deficiência motora, e discorrer várias coisas, mas numa pincelada geral é isso. A gente atrelar tecnologias que nós temos hoje para efetivar a democratização ao acesso. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Acho que o Rafa mandou muito bem, trazendo essa informação toda. E ele citou muito questões que são importantes e que são simples de trazer e muitas vezes as pessoas não percebem. No Realidade Acessível, a gente já trouxe, por exemplo, o quanto que é benéfico e simples legendar um vídeo para publicar num Stories, por exemplo. E o quanto que as pessoas não fazem isso, elas não percebem o benefício que isso pode estar trazendo para alguém. E é uma coisa, 5 minutos no máximo que você vai levar para fazer, e a pessoa não tem esse senso de ter essa ação e contribuir, tornando o conteúdo acessível de verdade. Sim. Muitas vezes a produção de um material, às vezes, hoje em dia tem muito essa preocupação de estética, né, visual. E aí acaba passando a questão de, opa, tem uma tecnologia aqui que vai passar e vai fazer a leitura disso. Se eu colocar uma imagem com escrita, essa tecnologia não vai fazer a leitura. Infelizmente, ainda não temos uma tecnologia, quer dizer, deve ter, mas provavelmente muito cara, que faz a leitura da imagem em descrição, né? Vai ter que fazer... É basicamente uma inteligência artificial para fazer isso, né? Mas o que nós temos hoje, leitores gratuitos, não fazem isso. Então, a gente está falando de acesso, né? Inclusão. Então, a gente tem que pensar em todo mundo. Isso inclui também classes sociais, né? Então, na questão da democratização, é importante sempre falar em tecnologias que são, de fato, acessíveis, gratuitas, né? No sentido mais amplo No possível. sentido mais amplo, isso aí. Ao falar essa ideia de tecnologia assistível, a gente pode trazer para vários outros tipos de acessibilidades ou a questão de inclusão, né? Não só na questão da inclusão digital, a gente pode trazer essa ideia de tecnologia assistiva, é isso? Com certeza. Tanto, enfim, ambiente escolar, como em hospitais, em locais onde é promovida a cultura, centros culturais. É muito importante também a parte da comunicação, né? Assim como o Rafa falou, é muito pensado no estético, restaurantes também, bares. Vamos colocar então ali uma cor para destacar tal palavra. É melhor ter isso descrito de alguma forma do que destacar com alguma cor, porque assim mais pessoas vão ter acesso. Outra coisa também, hoje em dia é muito comum as pessoas venderem cursos online, né? Então tem aquele botãozinho, baixe aqui, por exemplo. Uma pessoa que está utilizando aquele site, ela pensa, baixe aqui o quê? Então, são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Baixa aqui o nosso e-book, baixa aqui. Então, são esses detalhes que não vão estar na legislação, mas que fazem a diferença para que as pessoas recebam o produto, mais pessoas recebam o produto e seja mais acessível para mais pessoas. E, consequentemente, a gente vai voltar para a estaca de envolver as pessoas com deficiência nos processos. Porque se uma pessoa com deficiência chega a esse site, visualiza essa situação, traz o feedback de que precisa ser diferente, a pessoa vai mudar. Só que se ela não envolver uma pessoa com deficiência nesse processo, a pessoa dificilmente vai demorar a ficar sabendo.
para Sim. conseguir melhorar e tornar E o muitas futuro melhor. vezes, por exemplo, imagina se eu sou uma pessoa com deficiência visual, vou lá no site, não encontro o que eu procuro, como eu vou saber se tem aquilo ou não? É o quanto que aquela empresa, aquela instituição me permite ter acesso. E aí também tem a quebra de parágrafo, a comunicação que é utilizada, tentar ser o mais objetivo possível. No direito é muito comum ter o juridiquês, né? Então é importante sim tem momentos que a gente precisa, principalmente quando a gente está falando de legislação pura, mas no momento em que, por exemplo, os professores estão explicando, é necessário que tenha também uma explicação, mas não é simplificado no sentido de cortar o conteúdo, de forma alguma. Manter o conteúdo com a mesma qualidade, mas trazer ele de forma mais objetiva, clara e simples, acessível. Exato, A democratização que o Rafa usou é o termo perfeito para isso. Exato, a parte pedagógica também, né, pensada. Eu já tive vários feedbacks de alunos e coisas assim, ó, que quando tu tá parado ali tentando fazer, enfim, atualizando o site, construindo o layout e tudo mais, ou fazendo um vídeo, fazendo um material, muitas vezes não te ocorre. E essa é a importância de incluir as pessoas com as demais deficiências para poder dizer, ó, por exemplo, eu tive uma aluna que falou, ó, eu sou deficiente auditiva e seria interessante os profs se dirigirem para a câmera quando estão falando, virar o rosto, porque eu consigo fazer a leitura labial. É uma coisa simples, é uma postura. Então são coisas que também a gente está desenvolvendo aqui no CEISC, guia para os profs, um guia para os colaboradores, de posturas, que a gente pode adotar e são coisas mínimas, não é nenhuma mudança drástica. Exato. A gente está literalmente tentando fazer o mínimo e que vai fazer muita diferença. Exato. E assim, quando a gente entra, por exemplo, na comunidade surda, a gente tem uma diversidade imensa. O que acontece muito em sites que se dizem acessíveis, o atendimento, né, que é ao cliente, acontece através de Libras. Nem todas as pessoas com deficiência auditiva ou surdos, que, né, cada pessoa prefere uma nomenclatura, vão utilizar de Libras. Tem surdos que são oralizados, tão somente. E ele não consegue, então, ter acesso a esse saque porque tá só em Libras. Sim. Ao mesmo tempo, tem pessoas com deficiência auditiva, ou surdos, que são somente sinalizados. E talvez nem são alfabetizados. Uhum. Então tem tudo isso. Mas quando a gente fala, por exemplo, um conteúdo que seja mais acessível para todos, legenda. Sim. Esse é o mínimo. Porque daí a gente consegue chegar, em termos de conteúdo, a mais pessoas. Sim. Muitas, por exemplo, trazendo para o ramo empresarial, se vocês, com a experiência que têm, vocês devem ter ouvido muitas empresas falarem que é difícil encontrar pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas o que essas pessoas estão fazendo para vender a vaga, o espaço como acessível? Se não está nem transformando o conteúdo que tu está vendendo em acessível, como tu vai estar preparado para receber essa pessoa? Exatamente. Ótimo, né? Além, a gente tem as normas para estabelecer, vamos dizer, O norte, cotas, né, reservas de vagas, né, ações afirmativas importantes nesse sentido. Mas a gente está faltando vários pontos para a gente ligar, né, para a gente conseguir fazer essa inclusão. Né? Parte primeiro de exatamente você vender essa vaga, interessante a ideia que o Diego traz, que eu tenho que mostrar exatamente para a pessoa que, olha, vem cá, isso aqui é interessante, porque essa pessoa tem que superar barreiras para conseguir chegar nesse ambiente de trabalho. É o conceito tem vários conceitos para isso, mas a gente pode usar a equidade, por exemplo, que é dar as oportunidades iguais para todo mundo. Exato. Não precisa necessariamente. O tratamento ele precisa ser diferente, mas eu não quero benefícios. Eu só quero partir do mesmo ponto de partida que qualquer outra pessoa que esteja concorrendo comigo naquela vaga. Exato. A nossa igualdade material. Né, prof? tratando os desiguais de forma desigual para conseguir chegar na igualdade, né? Tô em casa, tô faceiro aqui, tá todo mundo sabendo a igualdade material aqui. E sabe que nas empresas que a gente vem fazendo workshop, hoje de manhã, inclusive, veio essa perspectiva, né, sobre as cotas. E aí a gente traz também essa perspectiva do direito. Mas, beleza, existe a lei de cotas. De quando ela é? As pessoas falam, depois de 2000 e tal. Tá, mas olha só, vocês já pararam pra pensar por que essa lei existe? Qual o motivo que ela existe? Qual o motivo que uma política pública é feita?
né? Então a gente traz esse conceito para que as pessoas entendam que é muito maior do que preencher e não pagar multa. Que tem todo um conceito por trás, que tem uma luta de anos. E assim também acontece com a nomenclatura. Em 2009, teve o primeiro documento oficial, então, dizendo que é pessoa com deficiência. É muito recente. Sim. Todo um processo de estruturação que vem da luta de grupos, né? Acessar a vaga é um ponto. Acessar a igualdade de oportunidade dentro do ambiente é outro. Exato. São outros desafios que a gente tem que construir. Né? Essa igualdade de oportunidades que o Diego falou é exatamente disso. Eu não quero nenhum favor, mas eu quero ter a possibilidade de ter as mesmas ferramentas para poder chegar onde tu está chegando. Eu sempre trago exemplos. Um exemplo que eu posso trazer para mim no mercado de trabalho. Vou usar o meu exemplo com o Rafa aqui. Se eu e o Rafa, a gente tiver o mesmo nível escolar, a mesma atribuição escolar, e a gente se candidatar para uma vaga de emprego, a gente tem a mesma atribuição, só que eu preciso que o ambiente tenha uma rampa na entrada e o Rafa não precisa. Se a empresa não for obrigada por uma política pública ou pela lei a construir essa rampa para me contratar, ela vai optar por contratar o Rafa porque é mais fácil para ela. Então eu estou perdendo não porque eu sou menos qualificado, mas porque é mais fácil para a empresa abraçar a ideia de não ser acessível. E dificuldades quanto a isso, né? Lisandra falou em desenho universal. Desenho universal. É. Já viu isso, Rafa? Desenho universal? Quer explicar um pouquinho, Lisandra, para ela o que é o desenho universal? Bom, ele está lá na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU. Então, aconteceu, né, essa convenção em 2006, e ela entrou no ordenamento jurídico brasileiro somente em 2009, oficialmente. Se eu não me engano, foi em agosto, inclusive, eu acho que foi dia 25 de agosto. Se eu não estou equivocada. Vamos fazer uma festa, hein? E a convenção ela é muito importante porque, desculpa, ela tem status de emenda constitucional. Então, quando a gente está falando da Lei Brasileira de Inclusão, ela é sim importante, mas mais importante do que isso, a gente olhar para trás e entender que tem uma garantia que ela está acima, porque ela tem o status ali de emenda constitucional, ou seja, ela vai estar junto com a Constituição, que é a nossa base no direito. E aí vem esse conceito, que ele é tão lindo e pouco falado, ele é mais falado na arquitetura, e eu faço questão de trazer sempre ele, porque ele vai fazer com que as pessoas consigam entender que a acessibilidade, ela vai muito além de pessoas com deficiência, que é, né, as pessoas com quem a gente mais trabalha e desenvolve, né, ferramentas nas empresas, mas ela vai muito além. Ela vai trazer benefícios para um número muito maior da população, vai além dos 45 milhões de pessoas, né? Essa ideia do... Primeiro, eu fiquei faceiro aqui. Eu sei que a minha aluna, eu fiquei faceiro aqui, né? Com os conceitos aqui, sim. né? Ali tão bem, né? Subiu o orgulho. Né? Mas a ideia do desenho universal, ela é algo transformador. Só que eu fico me perguntando, onde é que a gente está fazendo políticas públicas para o desenho universal? Porque o desenho universal é tornar, vamos dizer assim, o desenho universal é como se fosse aquela varinha mágica. Tornamos tudo acessível a partir de hoje. Lembra do filme do De Volta para o Futuro, que dizia que 2022 seria os carros voadores? Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? O desenho universal ia permitir exatamente toda a questão, tudo seja totalmente acessível, ou seja, a gente não discuta a ideia do jeitinho, né? Que a gente chama, que a legislação começou a falar de adaptações razoáveis. Que chique. No Brasil é o jeitinho. Né? Isso é o brasileiro que a gente chama. Até antes eu ia falar uma coisa no sentido de que a gente estava falando de trazer as pessoas pro debate. Uma das coisas que eu estava desenvolvendo aqui dentro do CEIS, que é a importância de consultar quem realmente faz parte, né, desse debate. E a gente estava fazendo uns testes para contratar uma tecnologia para fazer a tradução em Libras do site, né? Descrição, tudo que tivesse descrito no site ia ser traduzido por uma inteligência artificial, né? Ia fazer a tradução. Muito legal, assim, as plataformas, coisa bem legal. Tá, fizemos alguns testes e tudo mais, né? Ok.
E aí mas espera aí. A gente conversou com algumas pessoas, nós temos um colaborador que é deficiente visual, que é deficiente auditivo, e ele é alfabetizado em Libras, né? Ok. Aí eu pensei, não, vamos falar com nossos alunos, né? Que são os principais interessados na situação. E aí que veio aquilo que tu comentou antes. Eu descobri que cerca de 80% dos nossos alunos não são alfabetizados em Libras. São deficientes visuais, mas não são auditivos e não são alfabetizados em Libras. São oralizados, né? E aí que tá a importância de tu ver a real necessidade de cada pessoa para de fato botar uma coisa que seja efetiva lá dentro, né? Então, a partir disso, agora eu tô tentando toda vez, claro, nossos alunos renovam muito rápido, né? A gente tem 3 exames da ordem num ano, né? Então é um pouquinho complicado eu acompanhar todos eles, mas eu tento sempre ir chamando para entender qual é a real necessidade dentro do nosso ambiente virtual. E é essa a importância. Cada vez que um aluno me dá um feedback, é uma coisinha assim que, às vezes, claro, é uma mudança estrutural, normalmente, às vezes, algo quando é a parte mais pedagógica e tudo mais, é uma mudança que tu vai ter que sentar com os profs, conversar, avaliar, estudar para poder efetivar. Mas que nem antes eu falei, às vezes é uma mudança de postura. Às vezes é uma mudança em como a gente coloca uma coisa dentro do site. Então, a inclusão em primeiro lugar, dentro dos ambientes virtuais, claro, num geral, vai ter que envolver as pessoas que realmente precisam. As pessoas que estão lá em busca dela, né? Para poder, de fato, acessar a informação, acessar a educação, enfim, né? Mas educação acessível é uma educação para todos, né? Então... Mas é bacana que vocês já estão em desenvolvimento e agora seria uma adaptação. Mas essa adaptação, ela está incluindo. Então, é justamente essa ideia. Seja numa adaptação em coisas que já estão em andamento, ou então no planejamento incluir pessoas com deficiência. E também, uma das figuras importantes que me chama a atenção é o espaço de vocês ter uma pessoa que trabalha no quadro de vocês para isso. E isso é um ponto muito significativo e importante que, na minha concepção enquanto pessoa com deficiência, é preciso essa pauta começar a ser levantada com mais força. Que tenha uma pessoa no quadro, ou uma pessoa, um setor, um determinado número de pessoas que fale dessa temática. A gente viu, por exemplo, dos anos 2000 para cá, a explosão da sustentabilidade. Ninguém falava institucionalmente sobre sustentabilidade há 20 anos atrás. E houve essa explosão, hoje todo mundo fala. Então, acho que acessibilidade e inclusão está gritando por esse espaço também. Precisa dessa atenção. Muitas vezes a acessibilidade e inclusão é visto como uma caridade, como um segundo plano. É muito difícil empresas e, infelizmente, também ambientes educacionais levar isso como uma prioridade, fazer um plano de ação, entender que se quer atingir um resultado, vai ter que ser feito todo aquele step by step, assim como qualquer... Até mesmo, isso entra também na questão do poder público. O prof. Matheus trouxe o exemplo das rampas. Eu, enquanto pessoa com deficiência, e outra pessoa com deficiência que for ao poder público citar, olha, eu preciso que isso aqui... A pessoa vai olhar para mim e vai dizer, não, mas foi feita a rampa. A pessoa vai contra-argumentar que tá lá, que o direito está garantido, que estão seguindo a lei. Mas até que ponto está sendo acessível? Tem um piso tátil, só que daí tu vai dar de cara com o muro. Exato. Isso é um detalhe. Um piso tátil com uma largura aqui entre entre ele. O banheiro que a gente tem... vai dificultar mais ainda do que ajudar. ajudar. O banheiro que a gente tem, que é voltado para pessoas com deficiência, a gente deixa uns produtos de limpeza, uns armários, mas tem. E é assim que funciona os locais. São os... Até a gente ter a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, em 2009, aqui já incorporadas, né, pelo Decreto 6949, as regras que a gente tinha são regras até antigas. Temos regras de 89 sobre o direito das pessoas com deficiência. Certo? Reserva de vagas em postos de trabalho são dessa época. Mas a gente precisa de questões básicas. Por exemplo, o que é o piso tátil? Para que ele serve? Quando já aconteceu, porque quando eu falei em material tátil, o pessoal não sabia, sabe? Então, realmente, a gente precisa partir do básico, querendo ou não. A gente precisa de noções básicas, porque senão a gente vai cair exatamente nisso. Eu faço algo para cumprir o que está na lei. Eu me lembro até hoje
que eu tava de síndico de um prédio lá em Porto Alegre. Nunca mais entrei nessa brincadeira. E tava fazendo uma obra e tinha que fazer. A empresa, empreendedor, do empreendimento tinha que continuar lá uma obra lá que era um prédio, era um condomínio grande. E aí, então ela tinha que mexer no piso do passo público, ou seja, da calçada. E aí então foram lá e levaram as pedras, né, as lanchotas lá do piso tátil, aquele piso que é com uma sinalização para a pessoa que tem deficiência visual ou alguma dificuldade, né, visual poder se guiar, né, ali pelo piso. E aí largaram aquele piso lá para as pessoas fazerem. E aí as pessoas foram colocando aquele piso do jeito que acharam mais bonitinho. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Vamos se divertir. Ali. E aí foram montando. E aí depois, acho que eu cheguei um dia depois, estava viajando, acho que voltei e disse, nossa, colocaram toda a calçada, mas eu não fui lá olhar. Aí eu fui olhar lá no outro dia e digo, meu Deus. E tem toda também, não é simplesmente, além do colocar, o piso tátil ele tem que contrastar com o solo base. Então tem algumas, no Museu do Amanhã é muito legal, a gente fez um conteúdo sobre isso, tem ali as cores diferentes. Ele também tem a maneira como ele está sinalizando, né? Ele vai ter o relevo dele vai ser diferente, sinalizando quando tá perto de uma escada, quando tem bolinhas, direção. Uhum. Mas isso, olha que eu quero fechar. Ok, a pessoa que colocou não sabia o piso tátil, certo? Sabiam que tinha que colocar aquilo lá porque era uma ordem de alguém, porque não dá para fazer calçada nova se não colocar aquilo. Mas e as pessoas que são as destinatárias do uso sabem utilizar o piso tátil? Tem essa informação? Foram habilitadas para fazê-lo? Tem assim também. como o Libras, Exato. que tu falaste. Tem que fazer o Libras, mas daqui a pouquinho as pessoas foram habilitadas para fazer? Houve a habilitação pública? Sim. É a mesma coisa o Braille, né? Até que ponto que vale a pena, por exemplo, fazer o material em Braille, né? Sim. Porque assim como pessoas que são surdas, pessoas que têm deficiência visual, nem todas sabem o Braille, né? Bem colocado. Ainda mais na questão da era digital, né? Agora o material, ledores, enfim, né? Os leitores, desculpa. Aproveitando o gancho também que a Lisandra citou o Museu do Amanhã, digitalmente a gente pode falar do exemplo do Museu da Frida Kahlo, que é um museu que a gente já trouxe conteúdo em realidade acessível, onde é possível fazer uma visita digital ao espaço e se sentir dentro do ambiente. Então, fica a dica para quem está ouvindo a gente, para vocês também, e trazer essa pauta, além de ter um espaço que é possível visitar digitalmente, uma inclusão digital, a pauta de que Frida Kahlo era uma pessoa com deficiência também, que tem sua deficiência certamente apagada aí pela grande artista que ela era, isso fica em segundo plano, mas senti a importância de trazer também essa pauta para o debate. O museu fica localizado onde? Lisandra fez No o México. tour, pode México. ajudar de... É que uma seguidora nossa, a gente tem muito carinho por ela, porque foi através dela que a gente descobriu um pouco mais sobre a comunidade surda. Eu não sabia que existiam pessoas surdas oralizadas assim como ela. E aí ela que trouxe essa informação, que ela foi lá, então como ela se sentiu lá nesse espaço. E aí ela teve tanto carinho por essa viagem que ela contou pra nós que a gente resolveu então criar um conteúdo sobre isso. Certo. Com certeza deve ter sido um espaço. E qualquer espaço, né? Quando a pessoa se sente inserida, vai ter um impacto maior Quando sobre a ela. gente fala de inclusão, a gente chega no ponto de pertencimento, que talvez seja a maior vontade que pessoas com deficiência têm, que qualquer pessoa tem, na verdade. Se sentir um ambiente acolhido e pertencente daquele ambiente é muito bom. Para pessoa com deficiência não é diferente. Então, posso usar o exemplo da entrevista, que o bate-papo que a gente vem fazendo, que a gente começou antes até de ir para o ar, deixou o ambiente muito leve para falar sobre isso. Porque muitas pessoas com deficiência não têm a primeira capacidade de se comunicar ou se sentem à vontade comunicando. E para muitas, às vezes até para mim, porque eu tenho 27 anos e isso faz parte da minha vida de sempre, mas por vezes isso acaba sendo um gatilho também. A gente acaba tocando em pontos que a gente nem sempre se sente confortável para falar,
mas é importante a gente trazer essa pauta. Então, o se sentir pertencente, se sentir acolhido, ajuda muito nesse sentido. Falando em acolher e nessa situação, a gente pode trazer um elemento que está na nossa vivência social, na vivência como sociedade atualmente, e que a gente aqui falando, conversando sobre o tema ajuda muito, que é essa ideia de a gente discutir capacitismo, né? E trazer exatamente isso. Vamos dialogar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho? Com certeza, talvez seja um dos pontos mais legais que a gente tem aí para debater e para que as pessoas possam aprender também sobre esse tema, porque o capacitismo tem que ficar muito claro que, primeiro, a Lisandra vai trazer depois a questão do direito, ele é um crime, porque é um preconceito, mas ele também é sobre pessoas com deficiência, mas pode ser cometido sim pela gente. Eu ser uma pessoa com deficiência não me exime a possibilidade de eu ter uma atitude capacitista, de eu ter um preconceito com uma pessoa com deficiência, né? Então, o capacitismo, ele é um preconceito, uma discriminação em relação a uma pessoa em decorrência de uma deficiência. Basicamente, isso é o capacitismo. Assim como muito se fala, que as pessoas, quando se fala, por exemplo, racismo, homofobia, as pessoas já têm mais conhecimento e está sendo uma pauta mais relevante. Mas a palavra capacitismo, ela ainda é muito recente no Brasil. Sim. Até como o Diego falou, essa questão estrutural envolve a própria pessoa. Eu, como pessoa com deficiência, posso ser capacitista. Uma pessoa feminista pode cometer também atos que são, né, contra o que ela pensa. E, da mesma forma, machismo, enfim, preconceito LGBT e assim por diante. A gente não está... como é que é a palavra? Livre, exato, é de cometer. E isso só porque a gente está aqui dentro, né? A gente está aprendendo constantemente sobre isso. Então, existem várias formas, enfim, até o que eu coloquei aqui, formas de combater isso, né? E no Realidade Acessível a gente procura muito apontar o problema, trazer questões capacitistas que acontecem, mas só apontar o problema seria muito fácil. A gente tenta apontar o problema e mostrar para a pessoa que existe sim outro caminho. Uma situação de capacitismo que eu já ouvi, e dessa vez, com toda a modéstia do mundo, juro para vocês, mas eu já ouvi muitas vezes, muita gente olhando para mim e dizendo: você é muito bonito, nem parece que tem uma deficiência. Aí eu fico assim olhando e pensando, precisava da última parte? Não precisava, sabe? A questão de ter citado minha deficiência, ter ou não uma deficiência, não faz ninguém feio. Sim. Mas vocês estão notando, sim, que a autoestima hoje é algo... Hoje não, lá sempre. em cima. E que ótimo, né? O bom humor e... na verdade, essa autoestima tá linkada ao bom humor. O bom humor faz parte. Nem sempre é sério, viu, gente? Mas... E sabe que frases capacitistas, elas estão presentes e enraizadas na nossa sociedade. Exemplos, Vamos dar exemplos, então. Mas que mancada. Mas, Sim. Como substituir que mancada? Vamos lá. Vamos ver. Vamos devolver a pergunta aos nossos entrevistadores. Tum, tum, tum. Pelo que vocês substituíram a expressão que mancada? Que gafe. Nossa, saiu bem rápido. Muito bem, muito bem. Vamos Não pra sei se próxima. Mas eu não tenho um braço e uma perna e a pessoa lá não tem um braço e uma perna e faz mais do que eu. Vocês já escutaram isso? Sim, já escutei. E ter cometido ou ter escutado não é um problema, viu, pessoal? Depois de receber a informação e continuar repetindo seria um problema. Mas Sim. já ter cometido não tem problema nenhum. Eu vi fulano na festa e aí, sabe, fingir demência. Sim. São expressões realmente que estão no cotidiano, né? Fingir que não vi, fingir conta que não vi. Quantas vezes a gente tá Vocês aqui provavelmente em atribuições do CIS que alguém olha assim... a gente não vai ter braço para fazer isso. Pensa se vocês tivessem um aluno que é uma pessoa que não tem um membro. Como ele se sentiria recebendo esse tipo de expressão? Sim, exatamente. Ou então ainda, nossa, mas que retardado, por que tá fazendo isso? Que sem noção. Ou aquela, você tá cego, você tá surdo. Quando na Sim. verdade é só, presta mais atenção. É.
São algumas palavrinhas, mas que para quem tá emitindo talvez não faça diferença, mas para quem tá Sim. recebendo pode ser uma dor. E isso vale tanto para o negativo, como a gente trouxe exemplos aqui, quanto para o positivo. Eu já cansei de ter situações em que eu levanto para trabalhar de manhã cedo e a pessoa chega para mim assim: mas tu é um anjo, um exemplo de superação porque tu tá se dedicando para trabalhar. Às vezes eu olho para a pessoa: cara, hoje eu acordei com a mesma vontade de ficar na cama do que tu. A mesma, exatamente a mesma. Eu tô aqui porque preciso estar aqui, mas ter uma deficiência não me faz um... Eu sempre digo que eu até gosto da ideia de ser um exemplo para alguém, de as pessoas olharem para mim e ver um exemplo positivo, mas não porque eu tenho uma deficiência. Eu quero que me tenham como exemplo por ser uma pessoa legal, por ser um cara bacana, bem-humorado. Ó, isso, dessa vez foi ela que disse. Tá evoluindo, tá evoluindo. Eu já me adiantei, né, gente? Sabe que no workshop que a gente vai ter aqui com vocês na semana que vem... Tem spoiler. É spoiler! O Leone vai estar presente, o Diego, ele infelizmente não vai poder nos acompanhar, mas o Leone, então, ele é uma pessoa com deficiência. Vocês estarão muito bem representados. Vão até sentir o sotaque carioca do Leone. Eu queria comentar, o Leone, ele é uma pessoa com deficiência, ele utiliza cadeira de rodas também, e a gente já trocou muitas ideias, e quando a gente fala em capacitismo, tem uma situação que eu sempre lembro que ele nos relatou. Desde que a gente conheceu ele, a gente conheceu através da realidade mesmo. E ele fala assim, uma das coisas mais comuns é, eu vou para um bar e as pessoas me dão parabéns por estar no bar. E aí, quando a gente fica confuso, mas Lisandra, Diego, vocês falam tanto em capacitismo, quando que eu sei se é capacitismo, se não é capacitismo? Seguinte, pensem se dá para substituir. Por exemplo, esse, né? Que mancada, surdo. Se aquela palavra ela está sendo utilizada numa conotação negativa, pejorativa, se tem como substituir, pronto, tem resposta. Capacitismo. Outro ponto também é se em relação ainda ao capacitismo, né? Pô, se não faz diferença nenhuma tu falar aquilo, por que falar? E outro exemplo que eu sempre trago para vocês, e talvez esse seja muito marcante para todos vocês, eu trouxe a questão de eu já estar, por exemplo, no refeitório de uma empresa, ou estar trabalhando, e a pessoa, pô, parabéns por estar aqui. Aí eu volto e devolvo a pergunta para a pessoa: se fosse uma pessoa sem deficiência, você daria esse parabéns? Se você não daria parabéns para uma pessoa sem deficiência, não dê também para uma pessoa com deficiência. Estamos ocupando o mesmo espaço. O silêncio é a melhor Então resposta. são esses dois testes básicos que a gente sempre comenta, né? Tem como substituir? Ou então, você falaria a mesma coisa para uma pessoa sem deficiência? São os testes que a gente faz, né? Se mentalmente você mesmo responder, não, se a pessoa não tivesse deficiência, eu não diria isso, é só ficar em silêncio, tá tudo bem, tudo certo. Sim. Tudo resolvido. e isso é um ponto que provoca a gente em outras situações. Primeiro, a gente tem uma linguagem social, uma linguagem de vivência que ela é uma linguagem predominante. Uma linguagem do dito, né, predomínio, do dito normal, vamos dizer assim, né? E essa linguagem ela vem e nos traz várias informações e diversos elementos. Capacitismo, a homofobia, a discriminação racial, a discriminação de gênero, entre outros termos. E qual é o papel da realidade acessível para trabalhar isso, né? Como é que a gente consegue, por exemplo, quebrar isso? A gente sabe que tem políticas públicas, tem vários elementos nesse sentido, mas como é que a gente vai conseguir quebrar isso? Qual é o seu papel nesse sentido? Informação. A informação, na verdade, é a arma contra qualquer tipo de preconceito, né? Então a gente, na realidade, se vocês vão ver, vocês estão vendo na entrevista, que a gente consegue... na verdade, eu não sei como, mas eu e a Lisandra, a gente nunca conversou diretamente sobre como a gente faria conteúdo. A gente simplesmente sentou, vamos fazer um projeto, e esse projeto começou a acontecer, os conteúdos vieram, o bom humor, às vezes, ele está presente, às vezes é com mais seriedade, mas está sempre acontecendo o conteúdo lá, e a gente, com essa política de trazer informação, quando a gente aponta um problema, a gente aponta o problema, traz uma solução atrás dele, porque... E também a gente fomenta as pessoas a pensarem em soluções, né? Como a gente fez aqui com vocês, o exercício de vocês substituírem
tem muitas questões de envolver pessoas com deficiência nas causas. E agora, voltando para uma pergunta que eu sempre faço, que eu estava esperando, na verdade, um gancho para fazer essa pergunta para vocês, eu sei que aqui no CEISC tem muitas pessoas com deficiência, e vocês devem conhecer, mas se vocês tivessem que pensar, quantas pessoas com deficiência vocês conhecem? Fazem parte do convívio de vocês? Sim. Para muitas pessoas da sociedade, essa é uma resposta que vem poucas ou nenhuma. Então, como a pessoa vai se inteirar de um assunto se ela não procura incluir gente diversa no ambiente dela, né? Vai se fechar numa bolha e vai acabar cometendo esses gafes, às vezes não por mal, mas por falta de informação. Então, como a gente fez lá no início, né, do Realidade, vamos ajudar a galera. Como que a gente fez lá no início para procurar essas informações? A gente começou a seguir pessoas com deficiência que criam conteúdo, né, no Instagram, que falam sobre essas temáticas. A gente começou a entender um pouco mais, claro, juntando com o nosso conhecimento, vivência, mas foi assim que a gente começou. E aí, toda informação que vinha nova, a gente tentava transformar em conteúdo. Até hoje, quando alguém vem com alguma temática, a gente valoriza aquilo, acolhe e tenta, de fato, trazer essa informação para mais pessoas. Uma das coisas mais legais na criação de conteúdo digital que a gente tem é ter esse público que confia na gente. O público realmente vê em nós um ponto de apoio e traz, aconteceu essa situação aqui comigo, na minha cidade. O que vocês acham que dá para fazer? Às vezes não é nem criar conteúdo, às vezes a gente só direciona, explica como ajudar, e isso é muito bacana porque acontece não só com pessoas com deficiência. A gente tem inúmeros relatos de pessoas sem deficiência que passaram a seguir o Realidade Acessível e dizem: eu nunca tinha pensado nisso. Isso mudou o meu pensamento. E muitas pessoas vêm pra gente com memes, por exemplo, que são capacitistas e perguntam: olha só, vocês acham que isso aqui é capacitista? Ou então, eu não acredito, aconteceu tal coisa no meu dia a dia. Vocês têm noção disso? Então, é incrível ter essa troca. E assim também como pessoas com deficiência relatam a realidade em outros estados. A gente tem muito contato com pessoas que são de outros estados e é bom para que a gente entenda perspectivas não só de pessoas que são daqui de Santa Cruz do Sul. E outra coisa muito importante na questão do bom humor, que eu sempre digo que eu trago para vocês, é a gente criar um ambiente seguro com as pessoas que a gente está. Muito se acha que, quando a gente fala de capacitismo, as pessoas com deficiência não podem fazer piadas ou não podem brincar. Eu sou uma pessoa que, talvez eu brinque mais no perfil ou mais com a deficiência do que a Lisandra. Talvez a Lisandra seja a parte séria, talvez não, com certeza, mas ela é a parte séria do negócio aqui, porque já cansou de inúmeras vezes a gente tá indo gravar um conteúdo e a Lisandra olhar pra mim: tô cansada. Eu olho pra ela assim: bom, tá, porque tu quer? Eu tô cansado, eu tô sentado aqui o tempo todo. Então, a gente criou esse ambiente para poder fazer essas brincadeiras, essas coisas, mas é muito importante para quem tá ouvindo a gente, para vocês, quando vocês forem encontrar uma pessoa com deficiência, quiserem abordar ela, incluir ela no ciclo de vocês, é ter certeza do ambiente que vocês estão entrando. Porque tem pessoas que se você citar a deficiência dela ou fazer um comentário, vai machucar ela, pode abrir uma ferida. Então, tu precisa, primeiramente, trabalhar esse entorno, não chegar perguntando: oi, eu sou fulano, como é que tu tá? O que aconteceu contigo? Foi acidente ou tu nasceu assim? Qual o teu problema? Sim, é algo muito individual, né? Isso é uma coisa que eu também tenho muito com meus amigos. E, no início era um pouquinho assim, né? Eles ficavam... Aí eu tenho a ausência de um dedo, né? Na mão direita. E aí, às vezes, os amigos normalmente são as pessoas com quem a gente desabafa sobre problemas amorosos, né? Daí eu falei: meu dedo tá tão podre que já caiu, né? Em relação... Aí, às vezes, ficava assim... Aí, uma vez, até um comentário que já saiu. Muito boa essa. Eu já saiu, eu vou pro inferno, né? Gente, não vai não. É brincadeira, vamos lá, sabe? Hoje é edição, né? Até eu ganhei um apelido carinhoso, que, enfim, eu fui muito bem consultado sobre isso. Meus amigos chamam de Dino,
Que eu tenho a mãozinha aqui, que é igual a patinha do T-Rex. Eu disse, gente, fica tranquilo, eu dou risada com eles, mas é aquela coisa, é individual, é tu criar uma relação com a pessoa. Tu tem que saber se tu tem intimidade Exatamente, com essa pessoa. e aí tudo isso flui. E de alguma forma, inconscientemente, a gente percebe quando a pessoa tá usando uma característica Com nossa, uma certeza. deficiência nossa, pra ferir a gente. De forma possível pejorativa perceber. mesmo. E assim, como o Diego comentou, talvez a Lisandra seja mais séria. Tem um motivo. Eu sempre levo a regra de que eu vou respeitar, somente vou fazer piada se eu tenho intimidade. Então, eu e o Diego, em alguns momentos, eu tenho intimidade, então a gente tem uma amizade, eu vou fazer alguma e outra piada, mas se eu não faço ideia, eu não conheço a pessoa, não tem como eu chegar nesse nível de intimidade e fazer uma Certo. piada ou algum comentário, né? Então... Esse bom humor não é passe livre também, né? Exatamente. E tem limites, né? É assim, por mais que... Tá, Lisandro, pode fazer piada comigo, digamos assim, o Diego me diga. Depende sobre o quê? Exato. Tem pontos que as pessoas não vão... E isso não indefere de ter uma deficiência ou não. Tem pessoas que não gostam de sofrer piada. Tem gente que é careca, por exemplo. Tem careca que brinca numa boa, do aeroporto de mosquito. Tem gente que é careca que não pode ouvir falar sobre isso, que fica Os carecas jurado. vão ficar de cara agora, Diego. Desculpa aos carecas do mundo. Associação dos Carecas. Eu até... Não saindo do tópico, mas de tudo que a gente... Juntando, basicamente, tudo que a gente tava falando, a gente... nós, como CEISC, que é instituição de direito também, né? Fala sobre a questão legislativa. E dentro disso tudo que a gente comentou, sobre os aspectos dentro de uma página ali virtual, os estudos e tudo mais, o acesso, ele é muito importante. E não só, nós temos a LBI, né, enfim, mas é um direito do consumidor. Porque tu tá entregando um produto para uma pessoa, dizendo assim, esse produto aqui, tu vai estudar, ele é um cursinho para isso, ele vai te oferecer esse material e esse aquilo. Vai chegar a pessoa realmente conseguiu acesso àquilo, aquilo é pedagogicamente efetivo para ela. Então, a legislação, ela pode ser às vezes um pouquinho vaga, mas às vezes ela tem que ser vaga para atingir todos. Mas claro, aí tem que entrar as políticas públicas. Então, são várias coisas. Eu fiz um artigo sobre isso recentemente, contratos educacionais, e aí a teoria da superveniência. E aí eu trago justamente isso, que muitas vezes as instituições de cunho privado, elas têm o contrato de adesão, né? E aí entra naquela ideia de, beleza, e agora? Precisa fazer uma adaptação. Até que ponto que a instituição, né, consegue atender, mas ao mesmo tempo é o mínimo para que aquela pessoa tenha acesso à educação. Enfim, é um tópico que vai longe também, né? Sim, exatamente. E são grandes desafios, né? Eu acho que informar é um elemento essencial. A realidade acessível está contribuindo muito com isso. Quanto mais a gente informa, mais a gente consegue quebrar barreiras que são as, vamos dizer, as mais importantes. Também concordo que as atitudes, a partir exatamente dos preconceitos que temos, né, que são estabelecidos a partir da nossa vivência. Quanto mais a gente informa, mais a gente consegue quebrar isso. Esse é um papel essencial. E como é que a gente faz para a lei funcionar? Para a lei chegar até a pessoa que precisa? Vamos chegar na eficácia da lei. Vamos lá. Hoje de manhã a gente conversou bem sério sobre isso no workshop. A gente perguntou, beleza, tá aí a lei, estão aí as tecnologias, mas quem é o responsável, né, pela inclusão, então? Por garantir isso para o público geral. É preciso que todos trabalhem com esse mesmo interesse. Todo mundo se identificar, por exemplo, uma questão de que a acessibilidade não está acontecendo, ou que... Vou dar o exemplo do estacionamento. Você está no supermercado e vê que uma pessoa que não tem deficiência está utilizando essa vaga. Mas é só um pouquinho, 5 minutos. A responsabilidade é de quem? É do gerente do mercado? É do poder público? É do advogado que vai entrar com uma questão? Pode ser, mas... E cadê a parte da pessoa que identificou isso?
E também registrar, né? É muito importante, principalmente assim, quando a gente fala de violência em relação às pessoas com deficiência, existe o Disque 100. Então, independente de ser do convívio ou não, faz parte, é o nosso dever como cidadão contribuir e para que, por exemplo, em escolas é muito comum que as professoras ainda tiram muitas pessoas com deficiência da sala de aula, infelizmente. Então, não precisa ter medo de denunciar. É através da denúncia que as pessoas conseguem identificar esses casos. Então, é muito importante que... É muito fácil falar, por exemplo, prefeitura, isso aqui não está de acordo. Tá, mas e tu identificou aquilo ali, o que tu fez para contribuir? Tu foi falar com alguma pessoa? Tu tentou contribuir de alguma forma, informar que aquilo ali não está de acordo? Então, é um papel de todo mundo. É uma responsabilidade social, né? A gente tem um exemplo que aconteceu, por exemplo, no auge da pandemia. A questão da vacinação aqui em Santa Cruz do Sul, quando pessoas com deficiência foram incluídas no quadro de pessoas que poderiam se vacinar contra a Covid-19. Só que deixou durante quando saiu o decreto, deixou um ambiente muito amplo para a questão de deficiência visual, por exemplo. E aí, simplesmente, muitas pessoas que só usavam óculos, não tinham nenhuma deficiência visual, se aproveitaram e vacinaram naquele período curto de tempo. O que a gente fez enquanto realidade acessível? A gente fez um pronunciamento onde a gente trouxe essa situação, comentou a situação, e dias depois, acho que no dia seguinte, houve uma mudança e voltou-se Não sabemos ao certo se foi o nosso vídeo que impactou, mas esperamos que tenhamos contribuído para essa ação. Olha, chegou até mim, então acredito que... Bom, chegou? também. Sim, chegou. Eu, inclusive, eu tenho bastante... Meus amigos é o clube dos míopes, né? Tem muita gente. Eles estavam se questionando, mas será que eu vou, não vou? Por exemplo, eu fui me vacinar, né, com pessoa com deficiência, e aí meus amigos começaram a me questionar, que tinha lá a questão, né? Eu falei, olha, alguns deles, realmente, eles já têm, tipo, grau 8, né? Eles falam, tu vai lá tranquilamente, tu pode se vacinar, porque isso já é considerado baixa visão, né, até certo ponto do grau. Mas a gente tem que tomar muito cuidado nessa linha aqui. A gente tem eles estão ganhando, nós como pessoas com deficiência, estamos ganhando não vamos dizer assim, não é uma vantagem, mas essa dianteira para que a gente consiga ter esse acesso. Prioridade, né? A prioridade, exato. O que é o direito, né? Por direito. Então, acho que a questão de, como é que a gente chama... Não seria a palavra certa, mas desconfiômetro. É um bom senso. O bom senso, né? Exatamente. O prof. Matheus trouxe a questão, ele usou um outro termo para falar do jeitinho brasileiro, mas é basicamente aí que a gente vai chegar de novo. Foi assim que Quando convém, né? Quando convém, me parece interessante pertencer, né? Exato. Algo que eu não conheço ou que eu não... Nem quero pertencer, mas agora me convém. Opa, peraí. Você beneficiado com isso. Exatamente. Exato. A gente está vendo esse movimento agora, por exemplo, nas eleições. Nunca tivemos tantos candidatos pardos e negros nas eleições. Sim. Por quê? Porque tem um aumento de verba para os partidos se eles alcançarem um número X. Isso acontece, infelizmente, em algumas empresas também, né? Às vezes, existe até uma certa coação em relação ao funcionário, que eles identificam, olha só, acho que isso aqui se enquadra como uma deficiência, vamos botar ali, que daí vai aumentar, e a gente não vai, né, vai entrar nas cotas. Já veio alguns relatos para nós em relação a isso, então também entra nessa questão, né? Aquela coisa de tangenciar, né, para poder se aproveitar do que é oferecido. As vantagens fiscais. Tem esse papel, acho que esse ponto, para nós ir já caminhando, né, para a gente finalizar, é muito importante o que o Diego destacou de a gente... Olha, todo mundo tem um papel importante para a gente romper barreiras. Todo mundo tem um papel essencial para a gente quebrar uma realidade que está posta. E que a gente muitas pessoas com deficiência, professor, muitas pessoas vão dizer que quando se fala sobre pessoas com deficiência, você vai ouvir, por exemplo, influenciadores ou outras pessoas dizendo que querem dar voz pra gente enquanto pessoa com deficiência. Eu já digo o contrário. Eu não quero que me deem voz. Eu quero que somem sua voz com a minha. Pra ficar mais forte ainda, pra gente chegar mais longe. Exato, né? Esse é um ponto, muitas vezes, que a gente precisa olhar. A ideia do local de fala ela é importante.
mas ela realmente ela necessita ter esse ponto de inflexão, que é, sim, o local de fala é importante, né? Eu preciso que as pessoas com deficiência falem mais, estejam ali, sejam vistas, estejam em todos os lugares, mas é preciso que todo mundo fale, que todo mundo construa uma nova realidade acessível, né? Perfeito. Eu posso usar o exemplo da realidade acessível, que eu tenho certeza, porque é uma coisa que a gente vive. Se a realidade acessível fosse só do Diego, ela teria alcançado um bom tamanho? Teria. Mas não teria alcançado o mesmo tamanho que acontece com o Diego e a Lisandra. Assim como se tivesse nascido só com a Lisandra, não teria acontecido o mesmo tamanho que é os dois juntos. Sim. Muito bem. Até eu conheço a Lisandra, ex-aluna do CEISC também, né? A parte do direito aí talvez o que me levou a conhecer através de ti, eu te conheci também, e aí hoje estamos aqui. Então é muito importante todo mundo participar. Com certeza. Para a gente finalizar, qual seria o recado de vocês dois sobre acessibilidade e inclusão digital, tanto para quem está nos ouvindo aí, nossos alunos, e para a nossa equipe, né, do CEISC? O que vocês trariam para nós ali? O que eu poderia dizer para vocês é que fique essa mensagem que é um dever de todos, é um benefício para todos ser acessível também, porque você ser acessível, produzir um conteúdo acessível não vai trazer benefícios só para a pessoa com deficiência que vai estar te assistindo, mas você vai se sentir melhor, você vai abrir o horizonte, vai ter pensamentos diversos e distintos no sentido de conseguir ser uma pessoa melhor. Então, ser acessível e ser inclusivo, se você não vai fazer pelos outros, faça por si mesmo, porque vai fazer bem para você. Eu acho que, nesse momento, vou frisar a nomenclatura. O respeito, então, começa pela forma como a gente trata as pessoas. Então, como a gente vai se referir a uma pessoa com deficiência? Pelo nome. Pelo nome. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, né? Então, mas eu estou em dúvida, eu estou escrevendo algum documento. O que eu faço? É portador? É pessoas com necessidades especiais? Não. É pessoa com deficiência. Então, a pessoa vem antes da deficiência. É uma característica. Muito bem. Rafa? Gente, bom, no geral, eles falaram tudo que eu poderia dizer, comentar. Acho que, como tu te refere a uma pessoa e a mensagem de responsabilidade, como eu havia comentado antes, é social. É de todos. Claro que, se eu for entrar em especificidades, claro, o poder público tem um dever, nós como pessoas temos outro dever, mas, no geral, todos devemos participar, né, do movimento. E, para encerrar, eu gostaria de agradecer Lisandra, Diego, Prof. Matheus, por estarem aqui com a gente. E eu achei muito interessante nossa conversa. E com certeza vai ser muito importante para os nossos alunos e para todos que forem ouvir. E para quem quiser seguir o Realidade Acessível, onde é que encontra vocês? @Realidade Acessível. Estamos lá no Instagram. Também temos o e-mail, realidadeacessível@gmail.com e realidadeacessível@hotmail.com. Muito bom. Valeu, minha gente. Valeu, Rafa. Valeu, Lisandra. gente. Obrigado, Diego. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros para a gente conversar cada vez mais sobre essa temática que é essencial. Sintam a porta aberta com a gente. Podem ter certeza que essa 1 hora que a gente está falando aqui, pouco mais de 1 hora, passou muito rápido. A gente acaba nem percebendo. E foi uma conversa leve, como eu trouxe para vocês durante o episódio. Deu para sentir o ambiente acolhedor, então não tive nenhum gatilho, não despertou nada de ruim. Falar sobre o tema foi muito bom, foi muito divertido. Espero que não tenha ofendido ninguém, nem mesmo os carecas, quase eu fiz a piada. E tenha sido bacana e esclarecedor para todos aí. No Instagram vocês vão encontrar um feed muito bonito e colorido, que a Lisandra se orgulha muito e eu me orgulho também, com certeza. E é verdade, gente, é muito bonito. A nossa identidade visual Acompanhe. mandaram bem a Monique aqui de Santa Cruz que fez pra gente. E Monique Borba. E a gente adora porque é uma identidade que foi feita justamente pensando, né, pessoas que têm daltonismo, a fonte que foi utilizada para quem, né, tem dislexia que consiga acessar. Enfim, muito, muito obrigada pela oportunidade e sempre que tiverem dúvidas, sempre que quiserem trocar uma ideia, a gente vai estar disponível. E palmas em libras. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Valeu!